Bola, já está gravando. Vou colocar aqui na tela, pessoal. Eu falo, 11 horas, brasileiro, 11h10 está na hora, né? Não, na verdade, 11 horas, é 11 horas. É exatamente a hora que nós estávamos conectados. André, Souza, seja bem-vindo. Flávio, Júlia. É a hora que nós estamos conectados. Bom dia. A hora que nós estamos conectados. Então, já esperei 5 minutinhos aí para o pessoal entrar. Seja bem-vindo quem entrou. Quem está entrando também vai sendo sempre bem-vindo, tá joia? Aqui é um webinário ao vivo, uma live ao vivo. Vocês estão com o Cauã aí na tela. Daqui a pouco eu vou fixar ele na tela aí, que a gente vai começar a sabatinar ele e perguntar o que ele fez para ter 80 mil reais quase de resultado em Taquaritinga e Matão. Eu acho que o Cauã nem sabe ainda, mas hoje mesmo nós saímos numa matéria na Isto é Brasil, do Cauã, uma matéria do Cauã. Então isso foi bem legal. Vou colocar aqui na tela já. Daqui a pouquinho eu já coloco essa matéria também para vocês verem. Deixa eu colocar aqui na tela. Aqui. Olha só que legal. Para quem está aí, em primeira mão, tá? Recebi agora essa matéria. Aos 18 anos, ele investe da franquia Marketing Bag e comanda o próprio negócio em Taquaritinga. Então, depois eu vou mandar essa matéria lá no grupo, né, para vocês lerem com mais tranquilidade, mas vocês estão tendo a sorte de tê-lo aqui, né? Então, daqui a pouco ele vai abrir a caixa preta, como ele conseguiu, tudo que ele falou aqui nessa matéria. Eu espero que ele fale ainda mais para nós. Eu vou cobrar ele para falar ainda mais, né? Então, vamos para cima. Agora, só vou fazer uma apresentação aqui bem rápida para vocês, tá bom? Sobre o webinário, sobre a nossa empresa também, né? Bom, deixa eu colocar aqui na tela. A hora que vocês estiverem me vendo aí, vocês avisam aqui, por favor, esse compartilhamento. Todo mundo vendo aí, né? Tá vendo essa galera aí, umas fotinhos aí na lateral. Bora lá. Franquia Marketing Bag, pessoal, ela faz parte da holding de franquias Beabá dos negócios. Talvez vocês estão vendo a minha camiseta Beabá aí, né, cara? A Beabá, ela é dona de algumas marcas. E hoje a nossa marca, a querida nossa, com certeza é a Marketing Bag. A Marketing Bag, ela me colocou como franqueador no mundo dos negócios. A Beabá é uma agência de publicidade e que nós encontramos no franchising, nas franquias, o método de crescimento das nossas marcas. Isso é muito legal. Nós já estamos presentes em mais de 14 estados. Aqui são 4 anos, mas já são 6. E aqui são 150, mas já são mais de 170 franquias. Com um time dedicado de suporte, desde a captação do ponto, né, do alinhamento seu com as padarias. O Cauã sabe bem disso, né? Como o nosso suporte é ativo, quais são as dinâmicas para a gente traçar, né? Desde a captação do ponto até os expressivos resultados que hoje vocês têm aqui o Cauã e vai falar muito sobre o resultado dele, que eu acabei de mostrar para vocês, ali mais de, sei lá, quase 80 mil, ou um pouco mais de 80 mil reais de faturamento, beleza? A Marketing Bag, ela está entre as melhores franquias do segmento, lá no segmento de guia de pequenas empresas, grandes negócios. Talvez a grande maioria aqui conhece a PEGNI, né, Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Durante 3 anos consecutivos, nós somos destaques no guia, né, e isso é legal porque é uma pesquisa que são os nossos franqueados que respondem, né? Não é a franqueadora. Nós não sabemos qual franqueado respondeu, o que respondeu, mas tem algumas perguntas que nós sabemos que são importantes, que fala sobre, por exemplo, resultado da operação, suporte da franqueadora, enfim, são diversas perguntas ali. E graças a Deus, durante 3 anos seguidos, nós somos destaques, estamos entre as melhores franquias do segmento, sempre mirando alto, sempre mirando cada vez mais. Show! Qual é o produto, né, da franquia Marketing Bag? Né? O produto da franquia não é o saquinho de pão, tá? Por mais que o saquinho de pão, ele é eu sempre costumo falar que ele é o ator principal, né? Porque o saquinho de pão, ele se transformou no veículo que leva a publicidade.
Então, nós garantimos a publicidade daquela pequena, daquela microempresa, daquela pequena empresa aí da sua região, colocando a marca dela na frente de consumidores, no melhor momento do dia desses consumidores, engajando essas pessoas com as marcas que estão ali dentro do saquinho de pão. Então, isso é muito legal. É muito importante. Só um momentinho, gente. Eu pedi para a Aline aqui, ela pegar um saquinho do Cauã mesmo. Temos alguns saquinhos aqui, eu pedi para ela pegar para eu mostrar para vocês também. O Cauã, ele está com 2 campanhas na rua. Uma campanha, assim, a primeira campanha, eu peguei o saquinho da primeira campanha dele esses dias aqui, eu fico, cara, que campanha linda, né? Que campanha, assim, maravilhosa. Eu vou tirar aqui a minha apresentação um pouquinho, só para que vocês vejam o saquinho. Olha só que legal. Não tem nenhum anúncio único, né? Anúncio pequenininho de um módulo, assim, são todos anúncios grandes. Olha aqui, tem uma concessionária aqui atrás também, ó. Olha só que legal. Muito legal, foi uma campanha que ele fez. Essa aqui é de Taquaritinga, né? Ó, a lateral também, ó, também comercializada, né? No lateral aqui, a lateral também comercializada. Então, só tem a parte de cima aqui do saquinho, só o topo do saquinho mesmo, com os dados dele ali para captação, mas uma baita de uma campanha, né? Colocou aqui energia solar, casa de tintas, engenharia, dentista, teve vários segmentos aqui, né, cara? Assim, poxa, Anderson Multimarcas, vendas de automóveis, foi muito legal, muito bem feita, e que trouxe um baita de um resultado, né? Então, o saquinho de pão, ele se tornou um veículo para colocar na frente das pessoas essa casa de tintas aqui, ó, né? Colocou na frente das pessoas essa engenharia, né? Essa empresa de energia solar. E isso que é tão legal, né? Conversamos de pequenas, médias a grandes empresas, como nós também temos aqui saquinhos de construtoras, da Claro, por exemplo, de várias empresas também. Né? Deixa eu voltar à apresentação bem rapidinho, porque acho que vocês, assim, vocês estão preocupados mesmo com o Cauã, né? Estão preocupados em saber como ele fez 80 mil. E eu também quero saber isso. Mas é legal eu falar aqui algumas características dos saquinhos para vocês. Beleza? Características dos saquinhos. Nós temos saquinhos de 4 e 5 quilos. 5 quilos é aquele saquinho que cabe entre 6 a 10 pãezinhos. Depende do tamanho do pãozinho, mas nós comunicamos até 10 pãezinhos. 4 quilos, para uma família menor, a gente fala ali entre 2 e 6 pãezinhos, dependendo também do tamanho do pão, né? Papel craft de 35 gramas, um papel branco, tintas à base de amilho de milho, tintas à base d'água, ou seja, ele é um saquinho certificado para entrar em contato com o alimento, certificado pela Anvisa também. O saquinho de 5 quilos, né, ele cabe em até 36 módulos de vendas, então, assim, com certeza é um dos maiores saquinhos do segmento, né, com maior possibilidade de faturamento, e o Cauã está aí para provar isso, né, enfim, vai falar para nós agora sobre esse faturamento, como ele abordou padarias, como ele abordou clientes, e o que ele fez para isso, né? Mas falando aqui de padarias, eu sempre falo que tem 3 passos para lucrar com publicidade, e eu vou passar bem rápido aqui, porque eu quero ouvir o Cauã. O primeiro passo é parceria com padarias. Então, vocês que estão aqui querendo se tornar um franqueado, Marketing Bag, vocês vão ter que abrir parcerias com padarias aí da sua região. Por quê? A padaria, ela recebe gratuitamente isso aqui. Então, ela é uma parceira. E é através dela que nós garantimos que essas marcas vão entrar até a casa do cliente. Porque ela vai vender o pão, vai embalar com o nosso saquinho, que tem as publicidades, e essas publicidades vão para dentro da casa do consumidor. O segundo passo, que é o passo principal, o mais importante, o foco é venda de anúncios, que são esses anúncios, e aí o Cauã ele vai ter uma expertise muito grande para falar como ele vendeu, como ele abordou os clientes para fazer esse faturamento, e esses anúncios serão estampados no saquinho de pão. E é nessa etapa que você vai oferecer, né, os espaços publicitários ali para as empresas da sua região. E o terceiro passo é a distribuição dos saquinhos, ou seja,
você faz a parceria, e essa parceria é feita uma única vez, você vende os anúncios, isso é feito constantemente a cada campanha que você vai desenvolver, né, fazer a impressão, e recebendo esses saquinhos, nosso time de suporte dá todo apoio em cada etapa, você recebe esse saquinho e entrega às padarias parceiras, e o melhor, começa a fazer o pós-venda, começa a ter receita recorrente, começa a ter realmente oportunidades comerciais. Eu não vou entrar aqui agora na jornada como do franqueado, que normalmente eu faço na nossa live. Eu não vou fazer isso, por quê? Porque agora eu quero ouvir o Cauã, né? Porque seria legal eu falar a jornada do franqueado? Pô, seria extremamente legal. Mas vocês já têm essa jornada do franqueado nas apresentações da Marketing Bag, em outras lives que talvez vocês já participaram. Vocês já têm essa jornada do franqueado num webinário gravado lá no YouTube. Agora não, agora aqui esse aqui é mega especial. Eu quero que vocês, assim, vocês são privilegiados que estão aqui. Por que privilegiados? Vocês estão falando com o cara que está fazendo o resultado que vocês gostariam de fazer, que vocês almejam fazer. Então, nada melhor do que vocês ouvirem dele. Eu não quero, assim, poxa, André, eu queria ouvir de você. Legal, agenda uma reunião comigo. Agenda uma reunião que eu vou te explicar tudo, vou entrar com mais detalhes ainda, tá? E essa é uma chamada para essa live. Tem interesse? Ouviu o Cauã? Entendeu o que ele quer? Pessoal, não dispersa. Nós estamos no melhor momento do ano, tá? Por quê? Vocês pegam esses períodos de festa agora, começa a estudar, a maratonar a nossa universidade corporativa, começa a abrir parceria com padarias não fecham, não tem ano novo, não tem Natal, não tem nada, a padaria está sempre aberta, vai nas padarias, faz as parcerias e chegou 5 de janeiro, começa a vender. Começa a aplicar o que o Cauã vai falar, começa a aplicar o nosso treinamento, e você vai ter um 2026 completamente diferente. Então, o que eu posso deixar de insight nesse momento? Não espere o ano novo. Se você não tomar a decisão agora, o próximo ano vai ser exatamente como foi 2025 para você. E eu não tenho dúvida que se você está aqui nessa live, está determinando 1 hora do seu dia, numa terça-feira, 11 horas da manhã, é porque você quer ter resultado diferente, concorda? Todo mundo, estamos na mesma página aqui, gente? Todo mundo quer ter resultado diferente em 2026? Vocês têm interesse em ter resultados diferentes em 2026? Então não espera 2026, toma a decisão antes. Toma a decisão agora, beleza? Quero tomar a decisão. Vem falar comigo, vem falar com a Natália. Nós vamos aqui ajustar para que vocês tomem essa decisão, mas a decisão tem que ser agora, beleza? Então bora lá ouvir o Cauã? Deixa eu colocar o Cauã aqui deixa eu fixar o Cauã aqui para todo mundo. Assim, aí todo mundo vendo o Cauã fixado na tela? Sim? Show de bola. Agora o Cauã é a estrela do negócio. Agora o André sai de cena, a Marketing Bag entra em cena com o franqueado, que é muito legal a gente ter esse bate-papo. É extremamente importante vocês ouvirem do Cauã o que ele tem feito lá. Então, eu queria primeiro agradecer, Cauã, a sua participação aqui, que dá as boas-vindas, né, cara? Agradecer esse tempo, cara, porque eu sei que o seu tempo é precioso no tempo que você está empreendendo, né? O Cauã, ele é um cara que às vezes que eu converso com ele tem pensamentos, eu falo que pensamentos lá na frente, ele já está pensando lá na frente, cara. Então isso é muito legal, eu tenho certeza que esse tempo que ele está determinando para conversar com a gente aqui é um tempo muito precioso para vocês aí, beleza? Então, bora lá. Cauã, primeiro, obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente nessa manhã, viu, meu amigo? Cara, eu que agradeço. Um muito bom dia para todos vocês. A gente tem bastante coisa para falar, mas coisa que, creio eu, que se vocês estão aqui, vai ser interessante para todo mundo, né? Eu comecei muito cedo, né, André? Vocês vão ver lá na matéria, hoje eu tenho 18 anos ainda, né? Então eu comecei muito cedo, e isso para mim foi um problema, né? Eu vou abrir isso aqui para vocês, eu acho que não tem por que não. Se eu falar alguma coisa, você me breca, André, se eu exagerar, que você sabe que eu tenho um negócio com um assunto que você até sabe que eu vou falar, né? Eu sempre... meus pais, eles sempre fizeram de tudo por mim, né? E sempre quando eu for falar, eu vou enaltecer eles, porque eles sempre fizeram o possível e o impossível para mim, né? Então, aonde eu for, sempre que eu for falar, eu vou falar deles. E eu sempre tive, em toda a minha adolescência, né, a minha juventude,
que eu, o mais rápido possível eu ia começar pelo menos a fazer tudo de volta por eles. Então, durante todo o meu período, né, da adolescência, eu deixava, às vezes, muito tempo para ficar vendo muita coisa, pesquisando muito, vendo muito vídeo sobre empresas, sobre oportunidade de franquia, né, e eu deixava várias datas, né, agora está chegando o Natal, o pessoal me perguntava, né, o que você quer de presente? Eu pedia dinheiro. Não, eu quero dinheiro, e ninguém entendia. Por que esse menino só pede dinheiro, né? Óbvio, né? Bobo, né? Muita gente falava, olha, só pensa, né? Você ganha dinheiro, mas você não compra nada, né? Para você, algum brinquedo, algum celular e tal. Mas, na verdade, eu sempre tive o pensamento de juntar o máximo que eu podia para que quando eu fizesse 18 anos, eu comprasse alguma franquia, né? Essa já era a minha ideia, né? Chegando perto dos 18 anos. Então, eu juntei por muito tempo, né, um dinheiro, então eu pesquisei muito, e eu cheguei para fazer, na ideia de comprar uma franquia, né, de publicidade em saquinhos de pão. A Marketing Bag, vocês sabem que não é a única do mercado, né? Então, eu vi algumas empresas que tinham e fui conversar com as empresas. Um processo normal, natural. Você conversa com uma empresa, conversa com outra. E eu conversei com uma empresa, tinha 2 reuniões marcadas no mesmo dia. Uma era de manhã com essa empresa, que eu vou comentar com vocês, e a outra era com a Marketing Bag à tarde. Com essa empresa, né, que eu fui conversar de manhã, uma empresa bem conhecida também, né, no ramo do saquinho de pão, eu fui muito, palavra que eu posso usar, desprezado, tá? Essa é a palavra. Eles não... Viu? Deixa eu só complementar. Pode complementar. Você já termina. Sabe por que é legal falar isso? O Cauã, quando ele... Eu lembro que eu atendi o Cauã, foi eu que atendi o Cauã, exatamente. E eu lembro que ele falou assim, eu tenho muita vontade, mas eu tenho 17 anos. Na hora, eu falei, cara, e agora? Por quê? Com 17 anos, gente, não assina um contrato de franquia. E, cara, não... E ele fala desprezado, né, pela outra empresa, graças a Deus não for por nós, porque olha o resultado que ele tem hoje, mas a gente viabilizou. Falei, cara, não, Cauã. Cara, eu vejo o seu ímpeto, meu. Eu me vejo, né, com 18 anos na sua pessoa. Hoje tenho quase 40, olha só a diferença. Eu lembro eu com 18 anos. Por quê, pessoal? Eu comecei a empreender com 14. E o Cauã não tem uma história diferente. Então, quando eu falei, cara, não, vamos... Quanto tempo falta, né, Cauã? Eu falei, quanto tempo falta para você completar 18? Eu falei, cara, falta algumas semanas, talvez, alguns dias. Eu falei, então vamos embora. Então agora termina, Cauã. Então foi aí, né, que eu tive essa reunião de manhã. Eu não sei se foi um preconceito pela minha idade, né, que o pessoal teve, ou se, sei lá, por outro motivo, qual foi. Mas assim, gente, eu fui... Sabe, quando vomitaram, desculpa a palavra, mas vomitaram a informação e, enfim, atendimento péssimo. Tanto é que aí eu fui conversar com o André à tarde. André, confesso que desanimado, eles conseguiram me desanimar. Você sabe que depois que a gente foi conversando, você foi vendo do jeito que eu me comunico e tal. Eu não estava desse jeito aquele dia, e foi o André, como ele disse, que foi me atender, e aí eu expliquei para ele, falei, olha, André, tenho 17, quero comprar, vou comprar, né? E aí, cara, o atendimento, assim, do jeito que ele me recebeu, aí eu já não tive mais dúvida. Não tive mais dúvida. Ele acreditou em mim, e claro, você tem aquele processo, tem um processo que seja lá a idade que for, né? Não pela idade que eu tinha, mas você tem um processo que tem que, de todo o documento, enfim. Então, eu cheguei aos meus 18 anos, a gente tinha passado, eu estava dentro desse processo. No dia que viabilizou, fui lá e comprei, né, André? No primeiro dia que eu podia, fui lá, eu comprei, e aí começou a jornada com a Marketing Bag, né? Hoje, daqui a pouco, vou estar fazendo 1 ano. Então, todos esses resultados que o André falou para vocês, foi em menos de 1 ano, né? Então, eu também comecei um pouco cedo, né? Eu trabalhei em rádio já, na Rádio Massa, né? Não sei se vocês conhecem a rádio do Ratinho. Então, comecei e fui para a área de marketing, enfim, até me firmar aqui. Agora, sobre a empresa, né? Eu já comentei com vocês sobre esse suporte desde o começo, né? O André acreditou em mim, falou, vamos embora. Eu sempre realmente tive essa visão, pensando sempre mais
à frente. E a gente começou, né? A gente tem alguns processos. Primeiro tem todo o treinamento, né, no site que a gente recebe. A gente tem todo um site só para a gente ter todas as nossas informações, tudo que a gente precisa, a gente tem lá para lançar arte, para fazer campanha, é muito legal. A gente teve uma reformulação recente nesse site que ficou melhor ainda. Mas falando sobre realmente do processo, é assim, gente, antes de tudo a gente precisa conversar com as padarias. E aí, por exemplo, eu estou vendo aqui o André Souza. André, vamos supor que você tem uma padaria, certo? Você tem a padaria central, certo? E aí eu chego pro André e falo, André, olha, eu tenho, eu trabalho, sou franqueado da Marketing Bag, e a gente faz publicidade em saquinhos de pão. Eu gostaria de te entregar, vamos supor, 2.000 saquinhos de pão por mês para você distribuir aqui. E aí, André, você como empresário, né, você vai perguntar quanto que é, certo? Você tem que saber. E eu te falo, André, não é nada. Você recebe de graça. O empresário, ele já vai pensar na redução de custo que ele vai ter. Então, para a padaria é algo muito vantajoso, né? Assim, 95% das padarias que eu fui aceitaram, só teve uma que ela não fechou na hora, porque ela ia precisar de uma quantidade muito grande. Então, a gente já tem uma parceria firmada para quando a gente for dobrar nossa quantidade de saquinhos de pão. Ah, que legal. De resto, gente, assim, todas gostam, porque é de graça, é uma redução de custo para eles. A única objeção que eu tive, teve um cara, eu contei para o André também, que eu fui oferecer para ele, né? Ele falou assim, você tá louco? Ele era um cara um pouco mais, ele é um pouco mais experiente, né? Meio grosso mesmo, né? Aí eu fui lá, expliquei para ele, ele falou, que você tá louco? Eu não vou colocar isso aqui, eu vou matar todo mundo. Gente, não é mentira, tô falando sério, tá? Não tô inventando. Ele falou, cara, você tá louco? Eu vou matar todo mundo. Eu falei, uai, mas por que você vai matar? Que eu vou matar todo mundo? Ele falou, não, se eu colocar, pensa comigo, se eu colocar um saquinho de pão que tem tinta, e aqui vai o pão, né? Vai ter contato com a tinta, que é tóxica, eu vou matar todo mundo. Se não matar todo mundo, eu vou fazer todo mundo passar mal, né? Vai dar alguma coisa em todo mundo. E é normal, a dúvida aparece, né? Que às vezes eu tenho pessoas que são mais incisivas mesmo, né? Faz parte. Né? E aí eu fui lá explicar para ele, né? Que o saquinho de pão ele é chancelado pela Anvisa. A tinta ela é atóxica, né? Ela é a base d'água também, né, André? É isso então, aí. Não precisava ter essa preocupação. De resto, na padaria eu não tive problema nenhum. Né? É um processo muito tranquilo para fechar com as padarias. E aí, Então, pode falar, né? Não, pode terminar, depois eu falo das padarias. Fechou. E aí, a gente. Que eu já vou falar das empresas, André. Quer falar Não, da padaria? então eu vou falar da padaria. Legal, gente. Você vê, a forma de abordagem das padarias com o nosso treinamento acaba sendo muito mais fácil para você fazer essas parcerias, porque a gente tem experiência nisso, né? E assim, eu falei pro Cauã, assim, cara, o que você quiser falar na apresentação, você fala real que você passou, fala as suas dificuldades também, fala que a gente falou não também, por quê? A vida do franqueado, marketing bag, a nossa vida, né? A nossa vida em si, como vendedor, né, do que quer que seja, a gente vai trabalhar muito mais com os nãos do que com os sims. Só que na padaria, graças a Deus, é muito mais sims do que não. Então essa é a parte mais fácil mesmo, né? Uhum. Por mais que tenha algum tipo de objeção, a gente ainda traz uma aceitação muito grande, porque a gente pensou, né, no saquinho, a gente pensou em todos os aspectos, tanto que ele, sendo chancelado pela Anvisa, traz uma segurança muito grande. Então, para vocês que estão aqui, para os nossos franqueados, muitos franqueados nossos solicitam uma análise, né, criteriosa desse saquinho, né? Então, o nosso fornecedor, ele entrega essa análise, ele entrega essa certificação para garantir que a tinta é realmente a base d'água, que a cola é realmente a base de amido de milho, que não tem problema em entrar em contato com o pão. Então, a gente também tem essa segurança para entregar para vocês. Então, aqui a gente só está firmando, né, estacas junto com o Cauã, e o Cauã está falando isso para que vocês tenham realmente segurança naquilo que nós estamos fazendo. Então, bora lá, Cauã, segue aí, que daqui a pouco,
Eu recebi 3 perguntas da Aline aqui que eu vou ter que falar com você. Eu vou ter que fazer. Mas agora vai para cima agora, começa a falar agora dos anunciantes que eu já vou falar. É que aí tem uma coisa também, né? Eu não posso perguntar uma coisa sem ter resposta. Eu perguntei pro André se ele tinha, se ele tivesse uma padaria. E eu te oferecendo isso, André, você aceitaria ter na sua padaria? Com certeza. Aceitar de graça, né? Uma redução de custo para o empresário. Então é isso que a gente recebe. Tem também, padaria que eu tive essa objeção também, é bom falar, que algumas ficaram com um pouco de receio de ter alguns, aquele saquinho de pão que é o de costume, é aquele que é todo bege, né? Às vezes não tem marca, mas às vezes tem a marca da padaria, né? Então o cara falou, mas como que eu vou deixar só o seu aqui, vou deixar de fazer a minha logo, né? Eu falei, olha, eles não entenderam que eu estou entregando para eles o saquinho de 5 quilos. Ele vai distribuir o saquinho de 5 quilos. Nos outros, ele vai continuar tendo a marca dele. Para ele é vantajoso, ele vai ter a redução de custo dele aqui. A gente pode fazer alguns trabalhos de marketing, campanhas pós-venda para levar a gente para a padaria dele. Então, para a padaria, gente, é um benefício muito, muito, muito grande mesmo. Ô, Cauã, o André ele até mandou aqui no chat se você conseguiu parcerias com padarias de supermercados e mercearias ou somente padarias mesmo? Perfeito. Ó, aqui em Itaquaritinga, a gente tem... foi só padaria, tá? Não deu tempo de chegar em mercado. Seria bom, né? Quem sabe quando a gente for dobrar a quantidade, que já tem aquela outra padaria que eu comentei com vocês. Mas em Matão, a gente tem 2 mercados e uma mercearia, tá? Não tem... É o mesmo esquema da padaria. A única coisa é que a gente não coloca a padaria para estar anunciando. Porque imagina que o André tem uma padaria e o Arnaldo tem outra padaria. Como é que eu vou colocar um concorrente dentro do estabelecimento do outro? Né? Então, só tem que tomar cuidado com isso. Mas temos supermercados, temos mercearias, temos padaria. Não é a mesma negociação como se fosse com a padaria. Tá? Boa, legal. É o mesmo esquema. Top, show de bola. É assim, o Cauã falou, né, de Taquaritinga e também falou de Matão. Por quê? Daqui a pouco ele vai explicar um pouco mais esse processo, mas hoje o Cauã, ele expandiu a marca, então ele tem Taquaritinga e agora ele também comprou Matão, então ele tem interesse em outras cidades. Então, cara, se vocês são na região lá do Cauã, vocês têm que correr mais do que ele, porque está correndo muito, está crescendo muito, graças a Deus, e a gente quer essa parceria que ele cresça mesmo, que ele vá para cima. Então ele já tem 2 cidades. Mas, o Cauã, vamos falar agora um pouquinho, especificamente, eu acho que é onde tem a maior dor, né? Onde o pessoal fica com maior dúvida mesmo, que é nas vendas. Então, antes de você falar das suas vendas, Cauã, a gente entrar nessa parte de vendas, cara, fala um pouquinho sobre o suporte da Marketing Bag, do treinamento, do suporte, como que isso te ajudou no processo inicial, não só da padaria, por ser um processo mais fácil, mas principalmente no processo inicial, naquele período de incubadora, né, que a gente sabe que os 60, 90 dias é muito difícil, são cruciais, e eu queria, assim, cara, fala um pouco pra gente disso, e a gente já começa a falar sobre os seus anunciantes também. Perfeito. Aqui é a parte que eu mais gosto, né, agora, porque é o mais dinâmico, né? Porque como eu falei para vocês, eu comecei com 18 anos. Então, legalmente, né? Não, quem tem 18 anos ainda, né? No início dos 18 anos, não tem carta, não dirige, não é? Então, vocês imaginam, né? Um cara, né? De 1,60 m, né? Rodando com a perninha na cidade inteira. Esse foi o Cauã em Itaquaritinga, né? Então, sem experiência de venda. Então, o suporte que eu tive, ele já de todos os vídeos, né, que a gente tem lá na universidade, né, já ajudaram muito. Porque quando você não tem experiência, você precisa pelo menos ter uma base, né, óbvio que depois você vai ter com a vivência, mas você precisa ter uma ideia de quanto que você vai pedir, de quanto que você quer lucrar. A gente recebe, inclusive, a gente tem aqui uma planilha para achar o preço, né? O preço ideal para cada espaço, para cada módulo. Então, isso para mim foi totalmente necessário, porque eu não tinha experiência, né? Então, como que eu ia chegar numa empresa, né? Eu chego numa empresa pequena e falo, olha só, eu quero que você me paga
que eu quero até hoje, né? Mas que uma empresa pequena me paga R$ 2.000 nesse pedacinho aqui. Não dá, não tem como. Uma que a empresa não vai aceitar, uma empresa pequena tirar R$ 2.000 para um pedacinho de cartão, não dá. Né? Então, eu precisava ter uma ideia, eu precisava ter uma noção, que foi o que eu recebi deles. Inclusive, contato aberto com eles para tirar dúvida a hora que fosse. Né? Quantas vezes que eu mandei mensagem enchendo a paciência deles, né? Perguntando um monte de coisa, e eu sempre tive resposta. Né? Então, para mim, foi muito necessário. Até porque, é como eu disse para vocês, eu ia de uma ponta a outra da cidade a pé. Então, no meio tempo, quantos áudios que eu mandei para o André no meio da rua, andando para ir até o outro lado da cidade, para ir para uma outra empresa, estava lá tirando dúvida. Então, é o suporte que eu precisei, que foi necessário, e deu no que deu. Cara, isso é legal, né? Porque eu acho que o suporte, ele vem para impulsionar um empreendedor. O suporte, ele não vai... Isso é legal que o Cauã falou. Cara, ele pegava as próprias pernas, né, como ele falou, ia visitar, foi em várias empresas, com certeza tomou vários nãos, né, Cauã? Sim. Muito mais nãos do que sims. E o que é importante, gente? O suporte, ele é para impulsionar o empreendedor, é para impulsionar o nosso franqueado, é para correr junto com o franqueado. Só que o suporte não isenta a responsabilidade do franqueado em visitar, em tomar não, em apresentar proposta e fechar pedido. Isso é importante que vocês saibam. Só que o Cauã falou que saiu visitar, só que ele não saía visitar sem uma abordagem estruturada, ele não saía visitar sem um flyer pronto, ele não saía visitar sem saber no preço. E isso é o papel do suporte, é ajudar, é auxiliar o Cauã, a direcionar o Cauã, a direcionar vocês, franqueados, a tomar as melhores decisões no momento da decisão. Faz sentido, gente? Tá fazendo sentido essa live aqui? É importante ouvir vocês, porque o tempo do Cauã é precioso, o tempo de vocês é extremamente precioso para nós. Então, eu quero que faça muito sentido. E eu queria perguntar para o Cauã sobre a estratégia desse cara aqui, ó, Anderson Multimarcas, cara. Uhum. Porque o Anderson Veículos, o Cauã, eu lembro que ele falou que focou em fechar com o Anderson Veículos porque ele era uma referência, porque ele é uma referência na cidade. Foi isso, Cauã? Explica para nós aí como foi esse processo aí, cara, agora das vendas mesmo. Esse foi uma das estratégias que eu quis... Acabou sendo necessário, né? Porque eu estava chegando na cidade, então não tinha nome, né? Por mais que quando o pessoal olhava no Instagram da Marketing Bag, via que tinha credibilidade, que tem credibilidade, mas por eu estar lá, por ter sim um preconceito com a idade, normal, gente, acontece, né? Então o cara ficava em dúvida e tá tudo certo. Então o que eu pensei? O Anderson, ele tá em todos os lugares aqui, assim, todos os lugares aqui em Taquaritinga. E aonde ele investe dá certo. Aonde ele investe dá certo, né? Então ele tá, se você for sair aqui na rua, em muro ele vai estar, em boné ele vai estar em outdoor, ele tá em todos os lugares. Então o que eu pensei? Eu falei, olha, se eu tiver o Anderson, ele pode ser um cara que eu vou chegar para uma outra empresa e vou falar, olha, o Anderson tá aqui comigo. Então o que acontece? Eu escutei de outros empresários falar que aonde ele tá, tem gente que quer estar junto. Então eu falei, opa, é um cara interessante para eu ter aqui para trazer mais clientes. Tanto é que as duas laterais eu fechei por causa do Anderson. Olha que legal. Né? Então, inclusive também, um doutor... André, sabe, eu não tenho esse antigo aí comigo aqui agora. Isso. Uhum. Tá vendo que o último espacinho lá é do doutor Fábio? É isso, né? Uhum, isso. Doutor Fábio. Tá todo mundo vendo? Ele pegou 2 espaços, né, nessa primeira campanha. Olha na segunda campanha. Ah, que legal, cara. 8 espaços. Também por conta dessa estratégia do Anderson. Ele falou, olha, eu vou ver como que funciona, se vai me dar resultado. Dando resultado, você tem a minha palavra que a gente vai fechar mais espaço. Eu não imaginava que ele ia querer meia página, mais de meia página, né? Mas, quando começou a rodar, os clientes dele, ele tem muito contato com os clientes, né? Eles mandavam foto falando, doutor, tô tomando café da manhã com o senhor aqui. E ele não entendeu no começo.
Aí ele dava uma risada, só que ele não perguntava, né? Eu falei, doutor, pergunta, né? Depois ele começou a perguntar. Mas o pessoal mandava foto depois, que aí ele foi entender, que era por conta do saquinho de pão. Tanto é que ele foi de 2 espaços, hoje para 8 espaços aqui com a gente na segunda campanha. Caramba, que incrível. A gente fala muito sobre o pós-venda, né? A gente conversa muito sobre o pós-venda com os nossos franqueados. O Cauã, ele aplicou o pós-venda muito bem aplicado. Vocês têm base sobre esse Dr. Fábio, né? Que ele acabou de mostrar. Na primeira campanha, 2 anúncios. Na segunda campanha foi para 8, né? 8 espaços, assim, 8 módulos. Isso é muito legal, porque a gente garante visibilidade para essa marca. Esse Dr. Fábio, ele com certeza está sendo visto na cidade de Taquaritinga como ele nunca foi. Por um custo que ele nunca tinha investido para ter o resultado que ele está tendo. Então vocês veem, é fácil? Não, né, Cauã? Eu acho que você teve que conversar muito com o Dr. Fábio antes de fechar. Você teve que fazer um pós-venda com o Dr. Fábio para ele sair de 2 módulos para 8 módulos. Mas vocês veem que é possível, que olha que incrível assim, essa abordagem do Cauã. Cauã, você tem mais ou menos a ideia de quantos nãos você tomou aí na caminhada, cara? Nossa, eu não tenho a menor ideia. E eu também, por não ter experiência, teve uma empresa que eu fui, óbvio que eu não vou falar o nome, né, mas teve uma empresa que eu cheguei no estabelecimento, e tem aqui, provavelmente tem pessoal aqui que está acompanhando a live que é vendedor, né? Tem experiência, e já aconteceu o que eu vou falar agora. Mas pensa que eu não tinha essa experiência. Então eu cheguei na loja, e eu falei, acho que era uma funcionária que estava ali na frente, eu falei, eu gostaria de conversar com o proprietário, com a proprietária, é você mesmo? Ela falou, não, é aquela que está ali no fundo, pode ir lá. Então eu fui para conversar com ela, e aí eu falei, bom dia, tudo bem? Ela já nem me respondeu, ela falou, sabe quando dá aquela levantadinha de olho? Bom, falei, olha, eu tenho um produto assim, assim, posso te explicar? Ela falou, eu tô sem tempo, depois a gente conversa. Eu falei, não, né? Pode dar insistida, né? Pode desistir, é fácil também, né? Aí eu falei, não, é rapidinho, eu preciso de 2 minutinhos do seu tempo para te apresentar. Ela falou, então tá bom, fala aí. Gente, desse jeito, é chato, mas tudo bem. E aí, enquanto eu ia apresentando para ela, ela virou as costas, assim, de lado, e foi fazendo alguma outra coisa, não lembro o que ela estava fazendo, embalando algum produto, não me lembro. Então ela não deu a menor atenção. Fiz a minha apresentação como se eu estivesse tendo a maior das atenções, e no final, eu parei de falar e perguntei o que ela tinha achado, né? Ela nem respondeu, porque acho que ela não estava prestando atenção no que eu estava falando, né? E aí eu chamei, né, pelo nome dela, né? Senhora, né? Quase que eu sou senhora. E aí ela falou, acabou? Eu falei, acabei. Ela falou, então depois eu te mando mensagem, tá? Aí eu falei, mas você não tem meu número. Ela falou, é verdade, você tem algum cartão? Eu falei, dei o cartão para ela. Eu falei, olha, posso te mandar mensagem? Qual horário fica melhor para você? Ela falou, depois a gente vê. Aí eu já entendi que ela não queria. O que me magoou foi que, na hora de ir embora, eu estendi a mão para agradecer ela pela atenção. Na hora que eu estendi a mão, ela olhou para minha mão, ela virou o olho, né? Um cara de deboche, ela virou as costas e continuou fazendo o que ela estava fazendo. Isso já, falei, puxa vida, né? Nunca tinha passado por isso. E a funcionária dela viu e começou a dar risada. Aí eu baqueei, né? Nunca tinha passado por isso. E aí foi um dia que aquela manhã tava péssimo. Só tinha tomado não. Falei, bom, fui para casa, né? Eu sou cristão, né? E toco bateria, né? Naquele dia eu fui lá, coloquei um som, né? Fui tocar bateria, quebrei umas 3, 4 baquetas, só naquele dia, né? E fui, na hora de voltar à tarde, fui conversando com Deus, né? Não tinha entendido porque aquilo tinha acontecido. E à tarde, gente, foi o meu melhor dia. Olha, eu fechei 14 espaços naquela tarde. 14 espaços. Então eu entendi que era um processo que eu tinha que passar, eu tinha que acontecer aquilo para eu estar preparado para uma próxima, mas aquele foi o melhor dia e não é fácil. Não é fácil, você vai tomar não, é normal, todo mundo sabe disso. Se é que
É o que o André falou. Você tem ação de venda, você tem ação pós-venda, é algo que eu gosto de fazer. E já que a gente tem que trabalhar de qualquer jeito, não tem a opção de não trabalhar ainda, né? Mas já que a gente tem que trabalhar, cara, eu gosto de fazer, eu faço, e o resultado ainda para ajudar é muito gratificante, é muito bom. A gente, creio eu, que a gente vai falar disso também, né, André? Sim, vai. É legal é isso, né? É a persistência, né? Não é porque você talvez foi maltratado num cliente que... E eu costumo sempre falar muito, assim, eu acho que o Cauã, ele com certeza já ouviu falando nos treinamentos. O não que você recebe não é para você. Uhum. Talvez ela não está rejeitando aqui o André, o Jocélio, o Bernardo, o Milton, o Cauã. Está rejeitando, talvez, o que ela não entendeu de benefício, né? Então, como apresentar isso também é o que o Cauã falou. Talvez hoje, com a experiência que ele tem, talvez ele não gastaria tanta saliva, né? Falando português claro, com uma pessoa que não estava dando atenção. Mas está tudo certo, faz parte do processo, como ele falou mesmo, né? E graças a Deus, fala, né? Irai-vos e não pequeis, né, Cauã? Então você não pecou, você voltou, você e voltou Deu vontade. e graças a Deus depois na tarde fez ali uma tarde extraordinária de vendas. E assim, falando, pode falar, Cauã, pode Só que tem um concluir. outro lado, né, André? Igual o Fábio, cara. O Fábio hoje ele é um amigo. Mas Uhum, amigo, ele virou um amigo por conta que né, legal. É, da claro. propaganda. Hoje, eu sento lá, ele abre, ele tem um livrinho que ele mostra o faturamento. Semana passada ele fez isso. Ele falou: olha a diferença que deu depois que eu comecei a fazer propaganda. Ele abriu o faturamento dele e mostrou para mim. Isso é algo muito pessoal, né? Poxa, Mas ele muito fez legal. isso. Hoje ele é um amigo, né? Cara, que legal, meu. Que legal ouvir isso também. Cara, a gente tem que trabalhar por um propósito. A gente tem que trabalhar por um porquê e um porquê, né? Então eu tenho certeza que cada um que está ouvindo a nossa live aqui tem um propósito de vida, tem um porquê quer empreender e tem um porquê, né? Por quem você está fazendo o que você está fazendo. Então é isso que é importante, gente, é a gente ter essa visão. Falando um pouco ali de valores, né, Cauã? Talvez, eu ia falar, cara, a gente pode abrir valor, mas está aberto, né, Cauã? Já está na rede o quanto você faturou esse ano aqui, né, cara, em 3 campanhas com a Marketing Bag. Mas antes de falar, o Cauã, para que vocês entendam, pessoal, ele fez 2 mega campanhas em Taquaritinga e ele começou a empreender também em Matão. Como Sim. foi o processo de vendas de Matão aí, Cauã? Como foi esse processo? Foi legal? Como você fez? Porque você estava a longa distância de Matão. Enfim, como que você desenvolveu essa prospecção lá? Primeiro que foi bem mais fácil, né? Porque eu já tinha um material para mostrar, né? Então eu chegava e falei: olha, a Taquaritinga deu certo, estamos na segunda campanha, tá aqui, né? Uhum, Teve gente de Matão que conhecia o pessoal daqui de Taquaritinga que ligou para saber dos resultados e fecharam, né? uhum, Mas foi bem mais fácil, né? Além de tudo que a gente tem, eu tenho até aqui para mostrar para vocês, tem um material, né, que a gente recebe para mostrar para as empresas, o que ajuda muito, né? Tem todo, legal. é o que eles gostam de saber, né? É número, quem vai chegar, tem exemplo aqui, enfim, e dentre os outros materiais que a gente tem. Então, foi um processo mais fácil por ter esse histórico, né? E em Matão eu tomei uma outra atitude, né? Eu não fui sozinho. Eu fiz a minha parte de venda, né? Normal, Uhum, mas eu levei outras pessoas para fazer venda, né? Então eu legal. comecei a profissionalizar, né? Então eu tenho essa ideia de expansão. Então eu trouxe algumas pessoas que estão até hoje comigo, né? E essas pessoas, você comissionou elas, Cauã? Isso. Legal. Então eu acho que, e algo assim, eu gostaria de ter um deles aqui, né? Mas para falar para vocês algo que eu fiz, né? Eu tenho a gente vai falar disso já, mas eu tenho um lucro muito grande aqui. Então, algo que eu fiz foi tirar uma grande porcentagem minha para valorizar eles. Poderia fazer o Sim. que grande parte do comércio faz, que é dar o mínimo, né? Ver alguém que está precisando, dar o mínimo. Não. Então, eu trouxe eles e realmente por comissão e por meta. Então, se o cara realmente está trabalhando, vai ter resultado aqui, vai ter resultado, Uhum. tá? Porque o produto ele acaba se vendendo sozinho. Eu gostaria de ter aqui, para não falar que eu estou mentindo, mas ele realmente ganha uma comissão boa para se sentir valorizado. Tanto é que receberam várias propostas nesse tempo que estão comigo já, mas Uhum. eles preferem ficar pela gratidão mesmo. Pô, Também. que legal, cara. Olha só, gente.
Talvez algum de vocês estão aqui, vocês estão pensando, cara, eu não tenho todo o tempo do mundo. Eu não tenho tempo de, como o Cauã falou lá, quando ele iniciou, que ele ia de uma ponta a outra da cidade andando, gastando sola de sapato literalmente. Talvez eu não tenho essa possibilidade, mas olha só, o Cauã, junto com nossa equipe de suporte aqui, traçou uma estratégia de comissionamento para as pessoas e através da lucratividade que o serviço entrega, ele consegue colocar pessoas para expandir o negócio dele, expandir a empresa dele, junto com a nossa marca. Então, se você está em dúvida, gente, se vocês estão em dúvidas de como isso foi feito, né, como é desenvolvida essa questão de lucratividade, essa questão de comissionamento, e eu já vou adiantar aqui, tá bom? Você que está ouvindo o que o Cauã está falando e tem interesse em conversar comigo, já joga no chat agora, tá bom? Coloca no chat agora o seu telefone, WhatsApp, que eu vou chamar você. Daqui a pouco você vai receber um vídeo meu, uma chamada minha, para a gente agendar uma reunião, tá? De novo, Cauã, só desculpa te cortar agora, porque é importante, gente. Nós estamos aqui em bastante pessoas, tá bom? Coloca no chat agora o seu telefone, WhatsApp, para eu te chamar, ou eu ou a Natália, nós vamos te chamar, vamos agendar uma reunião para você começar 2026 diferente, tendo resultados diferentes. Beleza? Beleza, pessoal? Você está aqui sem querer. Então, coloca aqui, ó lá, o André tá quase fechando, ó, já Ô, Andrezão, tá? Cara, o que falta pra gente apertar a mão aqui, meu irmão? Vamos para cima. Vocês estão ouvindo, Cauã? Então, assim, coloca aqui abaixo o seu telefone pra gente agendar, beleza? Desculpa te cortar, Cauã. Vamos voltar aqui agora. E algo que é tão importante quanto, né, André? Só para complementar, eu acho que é a questão que você ia entrar, é a questão da lucratividade, ou eu tô errado? Com certeza. Bora falar de lucratividade, então? Cara, vamos embora, porque é algo que, assim, gente, você não vai investir em um negócio que você não vai ter retorno. Eu não faria isso, tanto é que eu não fiz isso. Claro. Algo que é muito importante, eu não sei se todo mundo aqui já teve a apresentação da Market Bag, eu ainda não, é algo que, no pior dos casos, é o que eu fiz aqui em Taquaritinga, quando eu comecei, tinha uma verba menor, eu tive 1 mês de custo para 2 meses de lucro. É isso aí. É isso aí. É basicamente aquela jornada que eu ia falar para vocês, a jornada trimestral. É basicamente isso. O primeiro mês, o lucro não é tão alto. Mas, cara, o segundo e o terceiro mês, compensa o primeiro, faz toda a diferença, assim, é algo absurdo mesmo. É isso aí. E eu vou dar um exemplo para vocês. Então, o André me vendeu a franquia por X, certo? No meu primeiro mês, eu não tinha funcionário, não tinha que pagar a comissão, fui eu mesmo, né? Então, aí, José, desculpa te cortar, Cauã. Opa. Tem um franqueado nosso aqui, ó, o José Pedro, ele é de Contagem, ele entrou esse mês agora, entrou dia 5 agora, né, José? Então, cara, que bom contar com você aqui, que legal que você já está se conectando com o Cauã, viu? Lá no grupo dos franqueados, chama o Cauã, conversa, José. Pô, muito bom ter você aqui também, viu, José? Que legal. Você estava falando sobre a... Oh, meu Deus do céu, agora me perdi. Então, eu também. Vamos falar sobre lucratividade, então? Isso, aí que a gente estava. Então, é verdade, o André me vendeu a franquia por X, né? Então eu não tinha que pagar, eu tinha que pagar a taxa da franquia, né? Que tem as condições que eles passam pra gente, e tinha que pagar a produção. O que está na apresentação é que o payback da empresa eu não me recordo, André, 8 meses? É até 6, de 6 a 8 meses, Para mim foi no segundo mês. Entendeu? E mais ainda. Né? Então, no terceiro mês, dobrou o que eu paguei. No terceiro mês. Né? E aí eu já comecei a entender que dava para traçar estratégias diferentes. Então, por exemplo, na próxima campanha que eu vou fazer em Matão, né, então, que teve por causa de uma empresa, mas tá tudo bem, a gente não tem pressa. Eu vou fazer uma campanha semestral. Então, eu vou fazer o pedido, já tem tudo em contrato, óbvio, tem que proteger, né? Então, eu vou fazer o pedido de 6 meses, porque eu preparei o caixa para isso, paguei o que eu tinha para pagar para os meninos, já tá tudo certo. Então, eu vou pedir 6 meses. Então, eu vou ter 1 mês de custo. Como é comissão, eles não ganham um salário, não vão ganhar um salário fixo de Matão, os meninos. Tá? Então, vou ter esse mês de custo e eu vou ter 5 meses de lucro de duas cidades ao mesmo tempo.
Então, assim, foi o que me chamou a atenção, vamos ser sinceros, chama atenção, né? É algo que tem é difícil você ter uma empresa, geralmente você vai ter 20% de lucro, 25% de lucro ao mês. Né? Aqui eu tenho o meu mês de custo, que eu abdico de ter uma lucratividade grande, é menor. Só que nos outros meses, tem mês, cara, quase todos os meses eu tenho 100% de lucro. Né? Então, se eu fecho uma campanha, se esse saquinho aqui de pão, ele tá me rendendo 10 mil reais por mês, meu primeiro mês pode ser que vai tudo para custo. Eu preparei meu caixa para isso, tá tudo certo. Quanto mais eu puder comprar, tá beleza. Mas e aí? E nos outros 5 meses? Vão ser 50 mil reais. Óbvio que pode acontecer alguma coisa ou outra. Normal. Mas vamos colocar na ponta do lápis. Vai ser 50 mil reais de lucro. Olha que legal. O Cauã falando isso, eu não vou abrir a lucratividade do Cauã. Eu tenho ela aqui, eu não vou abrir a lucratividade. Cauã, se você quiser, tudo bem, mas não tem problema. Mas, ó, como é sabido de vocês, o Cauã, ele faturou 79.963. 79 mil em menos de um ano. De fevereiro, aí com treinamento, tudo, começou em março, mais ou menos. E, cara, olha que legal. O Cauã, ele já recuperou mais de 9 vezes o valor investido. 9 vezes. Não é 9%, é 9 vezes o valor investido. E não tem um ano não, tá? E a gente tá falando de... Não tem um ano, tá falando de 3 campanhas estruturadas. 8 o Cauã... meses. 8 meses em torno. É isso aí, 8 meses. Cara, olha só para vocês verem que incrível. Mais de 70% de lucratividade. Só que é legal. A gente olha para o Cauã e a gente sabe que o Cauã não vai parar aqui. E é o que eu quero propor para vocês. Que vocês não parem quando vocês tiverem 9 vezes o resultado investido. Eu não quero que vocês parem quando vocês tiverem 80 mil reais faturados. Por quê? O Cauã fez? O Cauã, ele é especial? Ele tem algo, uma aura diferente que nós? Não. O Cauã, ele é uma pessoa inteligente, que teve um treinamento adequado, que seguiu o processo, que teve suporte, mas que cumpriu o processo de vendas para ter o resultado. O Cauã, ele... Desculpa, Cauã, não tô te diminuindo, muito pelo contrário. Eu tô mostrando que, com a metodologia cumprida, você também pode ter esse resultado. Isso é legal, porque é uma metodologia aprovada. O Cauã está aqui como prova da metodologia aprovada. Tanto que, Cauã, comenta pra gente qual que é a sua estratégia agora com grandes contas, com grandes empresas. O Cauã, ele já tá consolidado em Taquaritinga, ele já está consolidado, ou muito bem consolidado em Matão, já com braços trabalhando em Matão, e agora a estratégia do Cauã, para que vocês entendam, é olhar, direcionar vendas para grandes empresas. Vocês entendem o caminho de sucesso que ele está traçando, que ele está trilhando? Por que isso é legal? Porque a hora que vocês entrarem na nossa rede, vocês não vão ter acesso só a mim, vocês vão ter acesso a Cauã, a outros franqueados, ao Iago, a Eliette, a outros franqueados que estão tendo resultados em diversas regiões do Brasil. Então isso é legal, essa troca de informação é legal. Você está focando, né, Cauã, agora em grandes contas, né? Não, e assim, tem várias estratégias que a gente pode traçar. Estratégia traz resultado, ponto. É isso, e é o que eu recebi de suporte. Senão, eu ia ficar aqui. Essa era a ideia, né? Eu ia ficar aqui. Então, vamos supor, eu tô falando alguns nomes que aqui eu tô vendo que tá com a câmera aberta, tá? Então, vamos supor que o Arnaldo, ele fala, não, vamos fazer, vamos embora, vamos começar. Então, ele começa na cidade que ele tá. E aí, ele fechou a primeira campanha 3 meses, tá, Arnaldo? Fechou 3 meses. E aí, ele teve esse primeiro mês de custo, sobrou para ele no segundo mês, vai que ele quis pagar tudo à vista, né? Sobrou 40% no segundo mês e tudo no terceiro mês. O Arnaldo, ele pode ir lá comprar, né, celularzão top, mas o Arnaldo não. O Arnaldo, ele pensa já na progressão da empresa. Então, ele junta, faz um caixa. Soltou outra campanha, tá seguro, ele pegou esse valor e comprou outra cidade. É o que eu fiz aqui. Mais uma campanha de 3 meses. Certo? Segurança. Aqui ele já vai conseguir no primeiro mês, porque ele tem caixa.
no primeiro mês, pagar tudo que ele precisa pagar de custo. Então ele vai ter mais 2 meses de lucro. Arnaldo está com muita segurança. Ele contratou 2 vendedores para soltar para mais 2 cidades. Como ele vai ter caixa, ele já soltou, comprou mais 2 cidades. E aí vai. Então, hoje eu estou indo para a 3ª cidade, né, André? Comentei com o André que agora eu quero ir para Araraquara. Aqui, Taquaritinga, tem 52 mil habitantes. Matão tem 70. Araraquara agora tem 260 mil habitantes. E eu tenho gente para isso. Essa é a minha ideia. O que eu falei aqui pro Arnaldo é o que eu fiz. Então eu fui juntando o cara, podia ir lá comprar, sei lá, qualquer coisa. Não. Eu estou preparando para expandir. E sobre o que o André falou, a minha ideia é sim trabalhar com grandes contas, com grandes empresas. Por quê? Porque eu consigo fazer contratos maiores, ter mais segurança, né, e ter uma lucratividade consequentemente maior. Se eu fecho com uma grande empresa um contrato de 1 ano, supor que eu pego uma grande empresa, eles pegam e façam uma campanha inteirinha por 1 ano. Se eu conseguir, eu vou comprar tudo no primeiro mês, para ter 11 meses de lucro. São estratégias. Tudo vai da pessoa. Então, por exemplo, o Anderson, André, o Anderson, ele poderia fechar o saquinho de pão inteiro comigo? Sim. Poderia, é uma grande conta. Então, é o que eu fiz. Eu preparei o caixa para tudo que for acontecer, eu ter a maior lucratividade possível, mas eu também poderia ficar só em Taquaritinga, né? Aí vamos supor ali o Jocélio. Jocélio, ele quer ficar só na cidade dele. É um exemplo, tá, Jocélio? Eu não sei, ele quer ficar só na cidade dele. Ele está seguro, se ele quiser fazer 2 campanhas na cidade dele, ele pode fazer, trabalhar com pequena, média, grande empresa. A lucratividade, ela vai ser da mesma maneira. O royalty que a gente tem na Market Bag, gente, Ele cumpre o que a gente entrega, né, Cauã? Porra, assim, André, pelo amor de Deus, não escuta o que eu tô te falando, tá? Não escute, mas é pouco. O royalty é muito baixo. É muito baixo. Mas, André, tá ótimo. Tá bom? Viu, pessoal? Se a gente aumentar agora, a culpa é do Cauã, tá? Não, assim, tô sendo, assim, não prestar tudo certo, viu, André? Então, assim, a gente tem um baixo custo, né? O custo maior é fato, tá, gente? É com a gráfica. É na produção, esse é o maior custo. Então, assim, dá resultado? Dá resultado. Tem que trabalhar, em qualquer lugar a gente tem que trabalhar. Se pegar energia para colocar aqui, meu irmão, esquece. Esquece, vai ter resultado. Não tem jeito. André, desculpa te cortar, o André mandou uma pergunta bem legal aqui, ó. E é uma coisa que nós conversamos na semana passada, acho que na quinta-feira a gente conversou, Cauã. Parte burocrática de preencher papeladas. Primeiro, André, você recebe no kit franqueado esses documentos, tá bom? Então, já é tudo parametrizado e tem toda uma explicação para que vocês façam isso. Ele perguntou se você já teve inadimplência. O Cauã, ele teve uma inadimplência, né, Cauã? Você teve uma inadimplência agora, né? Em Matão. E assim, gente, vou ser muito sincero agora, um dos fatos que eu quero trabalhar com grandes contas também é por isso, tá? Em Taquaritinga, graças a Deus, nunca aconteceu nada, tudo certo, mas em Matão, eu tenho uma empresa que está aqui, tá? Que eles estão agindo de muita má fé. Eles pagaram o primeiro mês, amaram o projeto, pagaram o primeiro mês, e aí eles mandaram um áudio para mim, falando que se eu podia avisar para uma padaria específica que eles estavam, vamos supor que essa empresa aqui que é do meu parente, que não é ele, tá? Então que eles estavam colocando o código de barra para passar depois no caixa de um mercado, tá? Estavam colocando em cima da propaganda deles, certo? Todo mundo entendeu isso, beleza? Depois eles mandaram um outro áudio falando que estava muito caro para eles. Eles assinaram um contrato, para deixar claro. Passou uma semana, eles mandaram um áudio para mim, indignados, porque não tinha sido distribuído nenhum saquinho de pão. Fica com essa informação. E eles não me pagaram o segundo mês. Eu faço por boleto, eles não me pagaram o segundo mês. E eu perguntei para eles se eles queriam que eu ligasse para a gente resolver a situação. Eles mandaram para mim, não contei isso para o André, porque aconteceu isso ontem, uma reclamação no Procon.
Poxa vida. Tá? Presta atenção. Mandei para a advogada, né? E mandei o primeiro boleto que eles me pagaram. Qual que é o primeiro problema? O problema é que eles me falaram, eles colocaram... Gente, presta atenção. No Procon, que a primeira mensalidade que eles me pagaram foi de R$800. Detalhe, foi 596. Eles mentiram no Procon. Só aí já ia dar ruim para eles. Outro detalhe, vocês lembram que eu falei para vocês que eles falaram que não era para colocar a etiqueta em cima da propaganda porque estava atrapalhando? Lá estava escrito na reclamação que o produto não foi entregue. Então, como que estava o código de barras em cima da propaganda deles, eles pediram para mudar, se não tinha propaganda? A advogada falou, olha, Cauã, eles mentiram no Procon, mentiram o valor. Eu tenho o áudio deles aqui, que já está com ela, eles vão pagar a multa e vão pagar danos morais. Eu estou protegido pelo contrato. Sim. Eles mentiram em tudo. Vai ter caso que vai acontecer gente desse tipo? Vai. Mas se a gente está protegido pelo contrato, tá tudo certo. E essa é uma questão importante, está protegido com o contrato, mas também, pessoal, e aí, por exemplo, tem um outro franqueado nosso que também trabalha assim, com boleto, e nunca teve problemas. O Cauã tem diversos anunciantes, só teve problema em um, todo o resto não. Mas, no início, antes de você criar esse relacionamento, a gente até sugere que você não faça no boleto. Faça no cartão de crédito, faça na recorrência no cartão. E o nosso time te auxilia, te ajuda, te mostra sobre isso. Claro, ao passo que você vai tomando corpo do negócio, você vai criando uma consciência empreendedora junto com a Marketing Bag, você pode ir abrindo opções de pagamento. Ainda assim, você vê, é um risco calculado. O Cauã fez isso com risco calculado. Ele teve esse problema, essa inadimplência, mas foi calculado ao passo que ele vai resolver junto com o contrato, né? Por que eu perguntei? Eu poderia não ter perguntado isso para ele, né, gente? Mas por que eu perguntei? Primeiro, porque o André fez a questão e eu acho importante, André, então obrigado pela pergunta. Mas, além disso, também para vocês verem que ele está empreendendo. A gente não está trazendo nada aqui que, cara, é só mil maravilhas, é um mundo cor-de-rosa, não. É empreendimento mesmo, gente, tá? É ir atrás, é negociar, é tomar não, é tomar sim, é ter resultado, é ter lucro, é ter inadimplência. A vida do empreendedor, tá bom? Então, vocês não vão ouvir nós falando aqui na Marketing Bag que você não vai ter problema. Não, você vai ter, é natural da nossa vida, né? Só que o fato a diferença é ter um time junto contigo para auxiliar, para direcionar, para minimizar riscos e, caso aconteça uma inadimplência, como trabalhar com ela, como acontecer, né? Enfim, como suportar isso com o nosso suporte. Beleza, pessoal? Fez sentido até aqui? André, é normal também, né, cara? Claro. É que eles me indicaram, gente, para deixar claro, fazendo o cartão, tá? Que é o mais seguro. Eu falei para o André, nesse caso específico, a empresa, por ser pequena, não tinha como, né, em contrato, eu busco contratos grandes, né, para ter maior segurança, não tinha como passar o cartão deles, não tinha essa possibilidade, por isso que foi essa outra opção do boleto. Só que aí é que está a importância. São quantos franqueados hoje, André, da Marketing Bag? Cara, ativo hoje tá beirando 100 e pouquinhos, né? Então, mais de 100. Então, tudo que pode acontecer, já aconteceu. Então, eu passei pro André, ele falou, cara, assim, tá no contrato, gente, tá no contrato. Eles estão, desculpa a palavra, mas estão lascados, estão mentindo em tudo. É má fé. Se tiver uma loja de tinta, vai ter quem vai ter má fé. A gente está protegido por contrato, então você tem segurança, não tem jeito. É isso aí. É isso aí, cara. Cauã, primeiro, cara, eu queria novamente agradecer você, né, cara, por essa aula que você tá dando, cara. Mostrar realmente a realidade.
Tá todo mundo curtindo aí, gente? Fala pra mim. Fez sentido pra vocês? Né? Pô, que bom, cara. Isso que é legal, é saber que fez sentido, sabe? É gerar um valor da nossa entrega antes de entregar para vocês. É vocês verem que realmente, sabe, o Cauã tá aqui junto com a gente, tá tendo resultado e assim, eu costumo falar que conversar com o Cauã, conversar com o Iago, com o Eliek, enfim, com os franqueados que realmente estão tendo resultado, sabe? O Danilo aqui de Itupeva também, eu até tô olhando aqui a Tayla ai, meu Deus do céu, esqueci o lugar da Tayla, é no norte. Enfim, ter esses franqueados, ter contato com esses franqueados, verem eles lucrando, faturando, trabalhando, empreendendo, sabe? Cumpre o nosso propósito, sabe? Cumpre o nosso propósito, que é ver vidas sendo transformadas através do empreendedorismo. Isso que eu quero passar para vocês. A gente está criando um movimento, pessoal, que é realmente um movimento muito grande. Um movimento que, quando a gente olha para ele, a gente vê o Cauã de 18 anos empreendendo, aprendendo, lucrando. Também como a gente olha, por exemplo, o seu Antônio, lá de Niterói, um senhor já com muito mais idade, também empreendendo, também aprendendo e também lucrando. Então isso é muito legal. Cauã, você quer complementar alguma coisa aí, cara? Fala pra gente aí. Gente, eu só agradeço o tempo de vocês. Pelo que eu tô vendo aqui no chat, o André Souza já tá com a expectativa alta, né? O Josélio também. Uma coisa, a última, né, coisa que eu falo para vocês é simples. Se vocês confiam em vocês mesmos, você fala, não, cara, eu sou trabalho, tenho vontade, eu confio em mim mesmo, vai para cima que resultado vocês vão ter. Resultado vocês vão ter, não tem jeito. Tá? Eu tive diversas dificuldades, desde logística, né, que eu falei para vocês, ia a pé para todo canto, desde preconceito, por conta que eu era muito novo, ninguém acreditava, tive muitas dificuldades. Só que já que a gente tem que trabalhar, vamos trabalhar. E aqui é onde eu confiei, e hoje eu tenho uma lucratividade muito boa. E já que tem que trabalhar, vamos trabalhar porque a gente gosta e algo que seja bom financeiramente. E foi aqui na Marketing Bag que eu encontrei isso. O que vocês tiverem de dúvida, o que vocês, inclusive, pode falar aqui, fica à vontade, né, André? Mas Claro. se caso vocês quiserem, o meu número está à disposição de vocês, quiser me ligar, quiser mandar uma mensagem, alguma coisa, às vezes, que tem detalhe que a gente não conhece, é muito detalhe, que às vezes que passou, que vocês querem saber, pode me mandar mensagem, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição. Tá? Claro. Eu sou um franqueado, né, tenho um tempo já de experiência, então o que eu puder ajudar vocês, eu estou à disposição. E muito obrigado pela atenção de vocês também.